É bom estarmos aqui para poder partilhar convosco mais um pouco desta lição. Esta lição que nos fala sobre Daniel, a vida de Daniel em Babilónia e tudo aquilo que ele deixou escrito para a nossa instrução, para a nossa advertência. Tenho mais uma vez comigo o Armando, somos ambos membros da Igreja de Albufeira e temos todo o prazer em partilhar convosco estas lições da Escola Sabatina. Mas antes de nós começarmos, nós vamos orar e pedir a presença de Deus para nos ajudar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez, ao abrir as Sagradas Escrituras, para nós podermos estudar o conteúdo do livro de Daniel, vimos pedir a tua bênção, vimos pedir a tua ajuda para que tu que inspiraste Daniel nos inspires também a nós e para que nós possamos ser instrumentos para inspirar os nossos irmãos, os nossos amigos que verão estes vídeos. No nome de Jesus. Amém. Amém. É bom estar consigo. É bom, ao longo destes, já é a sexta semana que nós estamos juntos. É bom partilhar. Eu não sei qual é a sua sensação ao partilharmos estas lições da Escola Sabatina. Não sei, para mim é uma experiência toda nova, mas que ainda não formulei uma opinião particular. Mas é bom. É bom estar com as pessoas que nos veem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho muito gosto em partilhar convosco o que seja o que for, desde que seja da Palavra de Deus. Muito bem. A semana passada, a nossa lição da Escola Sabatina falava-nos sobre o orgulho, sobre o egoísmo de Nabucodonosor. Agora, esta lição vai-nos falar de um outro tema muito semelhante, que é a arrogância. Passaram-se aproximadamente 64 anos, já não é Nabucodonosor que é o governante de Babilónia. O governante de Babilónia seria Nabonido, mas quem estava naquele momento no trono era Belshazzar, que seria o segundo dentro da hierarquia, conforme nós vamos ver ao longo da lição. Quando nós terminámos a lição da semana passada, nós vimos que Nabucodonosor tem uma frase muito própria, quando ele diz: levantei os olhos ao céu e bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Portanto, é uma atitude de reconhecimento de Deus. É o sinal da conversão do reino de Nabucodonosor. Agora passaram 64 anos, quem está no trono, neste caso aqui em Babilónia, é Belshazzar, e quando nós vamos ao capítulo 5, logo nos primeiros versículos, nós temos aqui o enquadramento da lição. E diz-nos assim o texto bíblico: o rei Belshazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belshazzar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Isto é uma festa ou é mais do que uma festa? É uma provocação, é uma abominação. O rei, especificamente, foi buscar os vasos de ouro que pertenciam ao templo de Jerusalém, que estava guardado no templo do deus da Babilónia, Marduk, e era na terra de Sinear. Tudo isto nos lembra Babilónia, a Torre de Babilónia, a Antiguidade, Nimrod, e tudo isto nos lembra esse tempo. E nós vemos em tudo isto que Belshazzar seria um jovem, mas seria bastante jovem, era filho de Nabonido e era filho da filha de Nabucodonosor, por acaso se chamava Nicotris, e ele tem um comportamento que é pouco usual. Ele parece que se esforçou para ofender a Deus, para se revoltar contra o Deus do povo de Israel, contra o Deus de Daniel. Parece ter sido essa a sua intenção. Ele manda buscar estes vasos, que eram vasos sagrados, para beberem vinho.
por eles, todos eles, as mulheres, as concubinas e todos os grandes que ali estavam presentes naquela grande festa. O sítio desta grande sala foi encontrado. E nós sabemos que era um sítio, o chão de mármore com os mosaicos ainda lá está. E deve ter sido uma ocasião bastante importante. Nós pensamos que será impossível que ele não soubesse que o exército dos Medo-Persas estava por ali perto. Pois, foi exatamente uma das coisas que eu li, a lição não fala nisso, mas eu pensei nisto. Era impossível que ele não soubesse que os Medo-Persas estavam ali perto. Os espiões teriam visto, não era um exército tão pequeno quanto isso, não era meia dúzia de homens, não. Foram capazes de desviar o leito do rio, tudo isso, portanto, havia uma grande força que ali estava. Era impossível que ele soubesse. Mas o que eu sou levado a pensar, esta questão do orgulho, esta questão do egoísmo, esta questão da arrogância, quanto a mim, eu pensava, Babilónia é inexpugnável. Não há ninguém nem nada que consiga aqui entrar. Então vou distrair essas pessoas que calhar estão com medo, eu vou distrair toda esta gente e vou dar esta grande festa. Uma atitude totalmente desafiadora. Ele sabia que estava a mexer com coisas que tinham que ver com o Deus de Israel, ele sabia, portanto, que estava a fazer uma provocação. E ele não se deu conta do que estava a acontecer, mas ele estava a ditar o seu destino. Porque outra coisa que a mim me faz alguma espécie quando eu leio este texto e olho para trás para o texto, para o final do capítulo 4, a atitude do seu avô chegou até ele. Ele sabia quem era o Deus de Israel. Ele sabia quem era o verdadeiro Deus. Ele sabia porque é que o seu avô tinha sido transformado. E ele vai buscar exatamente aquilo para dar glória aos deuses dele, aos deuses pagãos, em oposição ao Deus de Israel. Portanto, era uma provocação deliberada. E era para dar honra àqueles deuses, aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, e depois também de madeira e de pedra. Nós reparamos que são 6 metais, reparamos que em Babilónia se usava um sistema sexagesimal, em oposição ao sistema decimal. Exatamente. Sistema, não é? Portanto, tudo isto estava ligado a um sistema pagão e havia uma intenção de um sulto. É claro, em todo este comportamento. Nós reparamos também que os deuses dos materiais são os mesmos materiais da estátua de Nabucodonosor. Portanto, tudo isto está ligado e nós, à medida que estudamos Daniel e depois comparamos com o Apocalipse, nós vemos estas ligações constantes e vemos que há aqui uma linha sobrenatural em todas as situações. Mas eu, avançando aqui um pouquinho mais, e eu penso que a festa já ia altas horas, não é? No meio daquela festa, alguma coisa aconteceu. E aqui nos versículos 5 a 7 temos a descrição daquilo que aconteceu, não é? Diz que na mesma hora, portanto, na hora em que eles bebiam, em que eles cantavam, em que eles enalteciam os seus deuses, diz que na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estocada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilónia: qualquer que ler esta escrita e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Naturalmente. Quem era, a pergunta que se impõe agora é, de quem era esta mão? Ou quem era esta mão que escrevia? Certamente o nosso amigo Belshazzar deu-se conta que era alguma coisa de sobrenatural. E alguma coisa de sobrenatural que lhe trazia uma novidade, um destino que ele precisava de tomar conhecimento. Ao ler isto, eu lembrei-me
daquela passagem que nos diz que Deus tem 4 anjos que estão retendo os ventos de destruição. Nós podemos olhar para os nossos dias, isto tem tudo que ver com os nossos dias, há comparações que precisam de ser feitas. Por exemplo, nós temos o caso de Trump e a Coreia do Norte. Houve uma altura que parecia mesmo que aquilo ia estourar uma guerra. Ia estourar uma guerra. E depois, subitamente não estourou. Porquê? Como é que foi? O que é que se passou exatamente? E depois temos o caso do Irão. Mesma coisa, outra vez. Parece que a destruição daquele avião foi providencial para que as coisas... Ainda hoje ouvi isso nas notícias, não é? Parece que foi providencial que aquilo tivesse acontecido para amainar a coisa. A mão de Deus em todas estas coisas. Deus diz que os ventos de destruição seriam retidos para assinalar os filhos do nosso Deus, diz o anjo. E nós, portanto, esta presença sobrenatural estava presente aqui, está presente nos nossos dias. Nós é que falhamos em ver. Nós não observamos convenientemente, porque Deus está presente em todas as situações. No destino do homem, nas coisas que acontecem na superfície da Terra, Deus está em controle de tudo isso. O que é que nós temos mais aqui? Ele manda chamar, portanto, da tal história, lá vem a procissão, lá vem os astrólogos, os magos, mas eles já tinham feito aquilo tudo no tempo do seu avô. Ele sabia o que é que faz que a pessoa cometa um erro 2, 3 vezes o mesmo erro, viu que não deu resultado anteriormente e voltam a fazer. O que é que faz as pessoas comportarem-se desta maneira? E pronto, lá aparece a escrita, não é? Mas eu lia também, e eu tenho lido para preparar estas lições, este livro aqui do Jacques Ducan, Os Segredos do Livro de Daniel. Se tiverem a oportunidade, eu não sei se a publicadora Servir tem, eu mandei vir, aliás tem, porque eu comprei através da publicadora Servir, embora o livro seja editado no Brasil. Traz muitos dados históricos, muitos factos históricos que nos podem ajudar a compreender. E eu lia aqui o Jacques Ducan, ele dizia que sempre que Deus intervém praticamente escrevendo, como foi a lei dos 10 mandamentos, que é escrita, e que vai servir de base para o julgamento que Deus faz. Então aqui é Deus que aparece, esta mão seria a mão de Deus a escrever na caliça da parede, na cal da parede, a escrever uma sentença de juízo relativamente ao rei Belshazzar. Mas, a seu tempo, nós iremos ver esta questão do que está escrito ali. Aquilo ali deu um grande rebuliço, ele mandou chamar todos aqueles magos, os astrólogos, os caldeus, toda aquela panóplia de sábios, entre aspas, para poderem decifrar aquilo que ali estava, mas ninguém consegue. E quando nós vamos agora aqui aos versículos 9 a 12, vamos continuar a ler. Diz então o rei Belshazzar perturbou-se muito e mudou-se o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. E no versículo 12, portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belteshazzar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Quem é esta rainha? É a mulher dele? É a mãe dele? É a avó dele? Quem é esta rainha que tem... O interessante é que é alguém que entra no palácio sem ser convidada,
e com autoridade. Com autoridade. Quem é esta rainha, então? A rainha era a mãe dele, não era outra pessoa senão a mãe dele. Era a mulher de Nabónido, ou de Nabonido, conforme nós quisermos pronunciar. E Nabonido era casado com a filha de Nabucodonosor. Nós não sabemos exatamente de onde vem este Nabónido, mas alguém que casou com a filha de Nabucodonosor e depois foi pretendente ao trono também. Depois de Nabucodonosor houve um primeiro rei que era Evil-Merodach, que era filho de Nabucodonosor, mas depois ele morreu, ou não se sabe muito bem o que é que acontece nestas coisas de sucessões de reis. Depois há mais dois e depois vem então Nabónido, toma o trono e ele reina 17 anos antes da queda, portanto, antes de 538. E esta rainha, ela tem uma atitude, acho que tem uma atitude de uma pessoa convertida. Ela terá, ao contrário do que fez Belshazzar, terá ouvido e sabido daquilo que aconteceu com Nabucodonosor. Aliás, ela menciona o que aconteceu com Nabucodonosor. E ela deve ter sabido que ele se converteu e ela é muito possível que ela mesmo se tenha convertido. E ela fala como alguém com autoridade e com conhecimento de causa. E agora vamos ver então a atitude agora do rei perante aquilo que a rainha sugere. Ela mandam então chamar o Daniel, não é? Mandam chamar Daniel, segundo o conselho da rainha. E agora aqui no versículo 13 até ao 15 diz assim: então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Quer dizer, ele tem aqui uma atitude para com Daniel nada prestigiante em relação a alguém que era, como vimos no versículo 12, no versículo 11, e o rei Nabucodonosor o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Portanto, não era uma pessoa, qualquer dentro de Babilónia, não é? Mas ele tentava diminuí-lo. A atitude da pessoa que se sente mal, da presença de alguém que ele sabe que tem razão e que está certo, e procura ridicularizar ou diminuir de alguma maneira. E esta atitude que Belshazzar tem em relação a Daniel. E depois ele continua aqui a dizer, não é? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti. Eu até parece que ele diz aquilo com um ar de galhofa, não é? Tenho ouvido dizer, quer dizer, ele não tinha ouvido dizer, ele sabia efetivamente. Devia saber. Não é? que Daniel respondia porque tinha uma relação especial com Deus, mas utiliza este palavreado. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem esta escrita e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras, não é? Depois, mais à frente, no versículo 18, continua, e agora já é Daniel a falar, não é? Daniel a responder ao rei e diz assim: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, vamos ler o versículo 20. Mas quando o teu coração se exaltou e o teu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono, portanto, falando a respeito de Nabucodonosor, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E depois no versículo 22 ele diz: e tu, seu filho Belshazzar, não humilhaste o teu coração, ainda que sabendo tudo isto. Portanto, Daniel veio aqui fazer um sermão. Ele veio pregar um sermão a Belshazzar. Dizer-lhe: mas afinal tu conheces todas estas coisas e isso não fez efeito nenhum em ti. Afinal, que sensibilidade tu tens? Como é que é? Então, visto o que aconteceu com o teu avô, e não aprendeste coisas em cima nenhuma, então visto que Daniel, que interpretava sempre todas as situações difíceis, e tu agora não soubeste ir buscar, e eu agora estou aqui para te mostrar o que tu queres saber, dar-te a resposta àquilo que tu queres saber. Hein? Não aquilo que tu imaginas que os outros astrólogos diriam que seria alguma coisa satisfatória para ti, mas eu vou-te dizer a verdade, não é? Porque Daniel tem uma atitude também, quando a gente olha para a resposta de Daniel, a atitude que Daniel tem para com o rei não parece ser uma atitude muito
muito digna para com um governante. Ele foi desprestigiante, ele desprestigiou Daniel, e Daniel vira-se para ele, quando ele diz que lhe daria os presentes, aquelas coisas, não, os presentes ficam contigo, eu não quero nem saber, eu vim aqui para te ler aquilo que ali está, os presentes fiquem contigo. Depois ele dá aquele sermão, como o Ferraz dizia, tu não humilhaste o teu coração, mesmo sabendo tudo isto. A Deus em cuja mão tu estás, não glorificastes. Portanto, Daniel põe o rei, por assim dizer, no devido lugar ali, não é? Tanto Belshazzar tinha ignorado completamente a história do seu avô, o que se tinha passado, tinha ignorado aquilo completamente, e ele estava a tomar uma atitude semelhante aos tempos piores do seu avô, e a ser ainda pior do que isso. E por isso apareceu aquela escrita na parede. Ainda não mencionámos a escrita. Sim, eu ia mencionar aqui agora, antes de chegarmos aqui ao remate final da nossa lição, não é? O que estava lá escrito é Men Tekel Parsim. E eu fiz uma pequena pesquisa, e o autor, que eu referi há pouquinho, o Jacques Ducan, ele diz que qualquer destas expressões que são utilizadas, o men, o tekel e o parsim, são medidas de peso. O men seria o equivalente a uma mina, que são cerca de 600 gramas, o tekel, um ciclo, que são 10 gramas, e o parsim, meia mina, que é o equivalente a 300 gramas. Portanto, tudo medidas de peso. Aqueles homens ali em Babilónia eram comerciantes e sabiam o valor das coisas, entendiam. Não é? E, portanto, o peso era alguma coisa muito importante para eles. E depois vem o outro significado de cada uma destas palavras. Men significa contar, designar, tekel, pesar, e pesar de peso, de pesar as coisas, e parsim significa desintegrar, despedaçar. E agora aqui Daniel vai dar exatamente esta explicação a Belshazzar, não é? Pesado, e ele repite, e a palavra pesar aparece 2 vezes. Pesado, bem pesado fostes na balança, foste pesado no conselho de Deus, foste bem pesado, e o teu valor foi de 10 gramas. Foi muito pouco, não é? Foi o tekel. Não é? Foste pesado e o teu valor foi achado muito baixo. Por isso, depois vem o peres ou o parsim, que significa serás desintegrado, serás despedaçado. Dividido e dado aos medos e aos persas. Foi o que explicou a Belshazzar, Daniel explicou a Belshazzar. O interessante em tudo isto é como isto tem paralelos com o que acontece no fim dos tempos. Deus refere-se, nós sabemos que se trata de no fim dos tempos, um poder que se oporia a Deus, se levantaria, e nós vemos algumas características desse mesmo poder, da arrogância e do sentido de querer dominar e tomar a autoridade, e assim nós vemos que isso, precisamente na última parte da lição, é mencionado que a Babilónia, que agora ia ser destruída, estava prestes a ser destruída, seria sintomática da Babilónia, que no fim seria destruída, a Babilónia que se opõe a Deus, que se oporia a Deus. Nós temos Apocalipse capítulo 14, versículo 8, tens aí eu. E o outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilónia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. O vinho da ira da prostituição, nós sabemos que são doutrinas falsas, são mentiras, são situações que são prejudiciais à humanidade em todos os sentidos. E depois a segunda passagem de 16:9. Diz assim, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Pronto, isto já está ligado às últimas 7 pragas que sobrevirão sobre a terra e que seguirão, e que são uma punição, são, na verdade, parte do juízo de Deus sobre a humanidade, as 7 últimas pragas. E depois temos em 18:2 que diz, caiu, não é? Mais uma vez. Sim. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilónia, e se tornou morada de demónios,
e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecível. Todo o poder que se opõe a Deus será destruído. E esta é uma profecia clara, a dizer-nos que este poder que no fim dos tempos se oporá a Deus e perseguirá os santos do Altíssimo, será destruída, vai cair com grande estrondo, assim como caiu a Babilónia do tempo de Belshazzar. Caiu sem luta, sem batalha, sem qualquer espécie de luta, pelo poder sobrenatural de Deus. E assim será também destruída a Babilónia dos fins dos tempos, da mesma maneira. Quando eu olho para esta arrogância de Belshazzar e eu penso nesta comparação profética com a Babilónia de que nós estávamos aqui a falar, nós vemos que a mesma arrogância tem esta Babilónia, não é? Portanto, ela procura substituir-se a Deus, não é? Ela fala como se fosse Deus, e ela, portanto, tem exatamente as mesmas características que nós fomos vendo até aqui, pronto, um bocado em Nabucodonosor, mas especialmente agora em Belshazzar. É sem dúvida nenhuma a mão de Deus escrevendo, mas escrevendo para nosso aviso, escrevendo para nossa instrução, escrevendo para nossa advertência a respeito das coisas que sobrevirão ao mundo no fim dos tempos. É verdade. Mas para terminar este capítulo da queda de Babilónia, a palavra de Deus é bastante sucinta, não é? Tem dois versículos apenas, resume a tomada de Babilónia naquela noite por Dario, o Medo. Diz no versículo 30 e no versículo 31, naquela mesma noite foi morto Belshazzar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Fim de conversa, acabou-se Babilónia, que foi um dos maiores impérios, se não o império mais rico que já existiu. Eu ouvi há algum tempo atrás, eu já disse isto aqui, o pastor Henry Feyerabend, numa série de conferências que ele fez aqui em Portugal há muito tempo, e ele dizia que muitos e muitos anos depois de Babilónia ter sido destruída, foram feitas escavações naquele lugar e iam-se encontrando ainda tesouros e mais tesouros e mais tesouros. Portanto, foi um império riquíssimo, daí Deus ter naquele sonho colocado a cabeça de ouro. E depois os outros impérios que vieram a seguir, impérios mais resistentes, impérios mais fortes, mas com um valor monetário, vamos lhe chamar assim, inferior, em termos de riqueza, muito, muito inferior. É verdade. Que Deus nos possa ajudar a compreender estas coisas. A próxima lição ainda é um pouquinho mais histórica, depois voltaremos à parte profética do livro de Daniel. Capítulo 7. Sim. Esperemos que, portanto, isso só daqui a 2 semanas, né? A próxima semana ainda iremos ver a parte de Daniel juntamente com Ciro e aquilo que acontece. Que Deus vos possa ajudar, que Deus te possa ajudar a compreender estas lições e nós esperamos ter-te ajudado. Que Deus nos possa abençoar. A todos.